Ei galera do mundo dos musicais, eu sou o Devi Tapias, eu faço o Thiago aqui no musical Lembro Todo Dia de Você, do Núcleo Experimental. Eu sou o Rafa Miranda, eu sou compositor e regente no espetáculo. De novo pra todo o caminho, presto atenção, mas só vejo pedaços. Leio uma história faltando palavras, eu tento muito, mas não sei quem sou. A gente participou do processo desde o início, né? Lá quando a Fernanda, o Herbert Bianchi e o Zé estavam concebendo o material, eles me chamavam para fazer algumas leituras, para poder conhecer o material, eles queriam escutar como que soava na boca, né, de um ator e tudo. Então eu consegui testemunhar desde o início, assim, os momentos em que eles falavam, não, acho que não é isso, acho que não é essa palavra, acho que não é essa. Então participar de um processo, numa etapa tão embrionária assim, foi muito gostoso, porque eu vi nascer, né? E aí quando a gente foi para a mesa, o trabalho de mesa aqui é muito extenso e é muito rico, porque todo mundo faz o trabalho de mesa junto e a gente levanta questões, e aí não rola aquela coisa de, no meio da temporada a gente descobre que, não, mas eu achava que era isso, eu achava que era isso. Não, o elenco inteiro tá fazendo a mesma peça, sabe? Então a gente começou a levantar as coisas juntos, a gente começou a pesquisar junto e, bom, é um tema que existe muita desinformação, né? Existe mais desinformação do que informação boa a respeito do tema. Então a gente foi atrás de informação boa, a gente foi atrás da terminologia, de como se vive. Eu e o Fábio Barreto, por exemplo, a gente tem uma cena no espetáculo que se passa no Hospital Emílio Ribas. A gente foi ao Hospital Emílio Ribas, fazer a cena lá no hospital, conversamos com grupos, né, de pessoas que convivem com HIV. Eu li livros, vi filmes e tudo, e conversei muito com o Rafa Miranda, que me deu uma grande ajuda, né, porque grande parte do que acontece na peça é inspirado na vida dele, em acontecimentos com a vida dele. O espetáculo foi feito em cima de depoimentos de... Nós somos em quatro entrevistas nós temos, inclusive a minha. Boa parte dos depoimentos, foi meu. Falar de HIV é um tabu muito grande. Eu sentia muita necessidade com o meu processo de desconstrução, de entendimento, de conhecimento. Eu falei, putz, a gente precisa falar mais disso. Eu via que não se falava tanto disso, não se tinha muito material de musical sobre isso. Os musicais que tinham eram musicais que abordavam, mas não eram um tema central da peça. E eu vi que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar disso. E a maneira que eu encontrei, que é a maneira que eu conheço, que eu posso fazer com música. Fazer um espetáculo que trata sobre esse tema, a soropositividade, né, com soropositivos nos dias de hoje, dando depoimentos e explicando como que é realmente, o que se passa, é importante isso, porque a gente não tem uma visão de fora, né? A gente tem uma visão de dentro. E eu acho que a arte está aí para isso, né? Para ajudar a gente a estreitar esses abismos que existem assim. Muito se avançou, mas pouco se fala sobre esse avanço. Então é necessário que a gente fale sobre isso. De uma maneira, e a arte está aí para sublimar, né? Então, de uma maneira lúdica, de uma maneira poética, de uma maneira bonita, e a música só vem para dar o toque final. Eu nunca tinha composto para o musical antes, nunca tinha feito canções para o musical antes. Então a gente fez muito junto, eu e a Fernanda, toda a parte do texto, letra e canção, a gente fez tudo junto. Pra gente entendendo, putz, aonde daria para trocar texto por música, aonde entraria uma música, como é que funcionaria essa música, do que se fala essa música. A gente foi entendendo junto como é que funcionaria isso. A gente tentou, óbvio que não... Nosso conhecimento é muito dos musicais da Broadway, mas a gente tentou quebrar um pouquinho as mesmas funções técnicas e estéticas das canções do musical Broadway. A gente tentou fazer de uma maneira diferente, que funcionasse de maneiras diferentes. Eu busquei muito em mim para poder encontrar esses pontos em comuns e divergentes, né, com o personagem. Eu acho que eu consigo me identificar bastante com, acho que todos nós, né, com as questões universais, que são de família, de se sentir inseguro, de se sentir sozinho. Isso extrapola o campo do HIV, né, extrapola o campo da soropositividade. Isso
fala a todos nós, né? Todo mundo já se sentiu sozinho, já se sentiu abandonado. E a peça me fez refletir bastante sobre esse autoabandono, né? Porque a gente se vitimiza muito. E o meu personagem passa por muito isso na peça, né? E ele vai entendendo que existe o autoabandono também, que ele vai se abandonando. E foi um processo... Eu praticamente economizei 10 anos de terapia fazendo essa peça. São tantos desafios, foram tantos. Eu acho que talvez o maior deles, eu acho que tem a ver com a minha história pessoal, assim, de entender que quanto mais específico a gente é numa história, mais universal ela acaba sendo. A peça não é uma peça panfletária, não é uma peça para como você deve se portar, como você deve conduzir, não é nada disso. É uma peça que levanta muitos questionamentos e muitas perguntas. Eu acho que o maior desafio meu foi tentar entender que cada um vai levar para casa o que entender da peça. Isso é o que eu acho que é o mágico do teatro, mas acho que isso foi um desafio para mim entender, ficar em paz com isso, sabe? O maior desafio, eu acho, de fazer o Thiago Não Lembro Todo Dia de Você foi me conhecer melhor durante o processo. Toda noite, fazendo esse espetáculo, a gente está falando sobre coisas que são muito universais, a gente está comunicando sobre coisas muito amplas com as pessoas. E a gente tem uma responsabilidade muito séria em relação a isso. Não só ao que tange a informação, né, ao HIV e respeitar esse universo, mas no que diz respeito ao sentimento mesmo. Então, eu sei o que eu passei durante esse processo, né, de construção e tudo junto com o elenco. Então, eu sei que para quem está vendo também é uma questão muito delicada. A gente trata de assuntos bem delicados. Então, o maior desafio eu acho que é isso, é ter essa sensibilidade. Não apontar dedo, não jogar nada na cara, é só tentar que as minhas fichas caiam junto com as fichas das pessoas que estão vendo o espetáculo, né? Todo dia. A gente teve as 3 leituras em 2016. Nessas 3 leituras eu não conseguia parar de chorar do começo ao fim. Agora com os ensaios, a gente teve bastante ensaio no começo do ano, teve o CCBB. Nesse processo eu consegui... criando uma certa casca para não me envolver tanto toda vez e revisitar todas as cicatrizes todas as vezes. Então eu precisei criar um sistema, uma coisa para mim, para não me machucar todas as vezes lembrando de alguma coisa, sabe? Mas é uma montanha-russa. É uma montanha-russa. Tem dia que pega, tem dia que um ator fala de uma frase de um jeito completamente diferente, me dá uma rasteira e aí eu vou junto. Como eu disse, era um motivo muito angustiante, assim, de saber como é que as pessoas iam levar para casa esse musical. E mesmo nas leituras e no CCBB, e agora aqui no Núcleo, a recepção tem sido muito boa, as pessoas vêm me abraçar, me agradecer. Isso é muito simbólico, muito curador, sabe? É muito bom.